Os números impressionam. Os Carreiros do Monte transportam por ano uma média de 150 mil turistas. No mês são 12 mil passageiros. À volta de 400 por dia que viajam de carro de cesto na Ilha da Madeira. It was fantastic, yeah, and a little frightening, yeah, I think, but great. Foi bonito, foi giro, foi engraçado, divertido. Eles continuaram. Um bocadinho. Ela não gosta de desportos radicais, é por isso. Porque pensei que não houvesse carros. Trânsito. Sim, só nesse sentido, mas de resto tudo bem. São 2 km de aventura, 10 minutos a viagem. Alguns carros de cesto atingem picos de velocidade acima dos 50 km/h. Se for um carrinho bom, eu faço essa descida nos 5 minutos, à vontade. A maioria dos colegas fazem quanto? Opa, normalmente até 10 minutos, aliás, mas entre os 5, um carrinho bom e um companheiro que bom, nós... Exato, gosto de dar um pedacinho de adrenalina ao cliente. Por cada 10 metros que o carro avança, o desnível é de 1,5 metro. Não temos coragem. No guia vê-se a imagem, parece assim uma rampazinha e tal, mas não. Entre o monte, que é o local da partida dos carros, e a chegada que fica no Livramento, existe uma diferença de 300 metros de altitude. Basta fixar o olhar no Porto Funchal para perceber o impacto da corrida. O Funchal, no século XIX, cresce sobretudo subindo a montanha e subindo pelos chamados caminhos de festo, estes que eu falei. Caminhos de festo são os caminhos que vão nos cumes dos montes, entre os grandes e profundos vales das ribeiras. O caminho do monte é um deles, não é? E esses caminhos eram calcetados, de facto, com a pedra basáltica, não é? Um calhau basáltico extremamente agressivo, não é? E até desconfortável para andar a pé, mas que funcionava muito bem com estes ternós madeirenses, que eram verdadeiros ternós, a corça, puxada pelo carro de bois, e o próprio carro de bois para pessoas, eram ternós. Eles deitavam o sebo e eles corriam sobre essas pedras agudas, não é? Umas botas pode dar para mim para uns 2, 3 meses. Mas há pessoal aí que pode ter a bota 4 meses, 5 meses, as solas, porque não prendem tanto, não andam tanto depressa, já andam mais devagar, já não gostam tanto da sola. Tem cá dentro um barrote, que é onde eu vou pregar o prego. Se for um mês bom, um mês ela vai embora. Se for um mês mais fraquinho, e depende também do tipo de carreira, há carreiras que prendem bastante, há outros que não prendem. É essa bota que faz a travagem do carro? Sim, esta é a segurança daqueles carros, é isso.
É que se for o pneu de verga, já não vai conseguir fazer os cortes. Quando me disse os cortes. Eu penso que futuramente vai ser preciso fazer encomendas a recastagens. Para isso, que dizem que este pneu é um pneu que está cheio de marcote. E quando acabar isto, não sei como é que vai-se arriscar-se. O pormenor está nas solas. As botas são reforçadas com borracha de pneu de automóvel. Isto assim é um ponto para baixo e um ponto para cima. E eu não dei de cola só por uma simples razão. É que isto aqui, e trouxe o ponto. E o terceiro ponto, o ponto fica embebido dentro da borracha. Não salta. São os próprios carreiros que preparam as botas. Um par custa 45 euros. Na ilha, só 3 sapateiros fabricam este género de calçado. O modelo é exclusivo dos carreiros. Agora tirar os pregos, preguei no início. Vamos ver? Está pronto. Já não cai? Está pronto. É uma das imagens que marcam o destino Madeira. O carro de cesto existe há mais de um século. Foi um inglês que teve a brilhante ideia. Diz-se que a origem dos carros de cesto radica no facto de antigamente morar no monte um comerciante inglês, Russell Manners Gordon, que morava na Quinta Gordon, atual Quinta do Monte. E era comerciante de vinhos, e regularmente precisava de vir ao Funchal para tratar dos seus negócios. E precisava de um método rápido de transporte até ao Funchal. E então, supostamente criou um projeto de um carro de cesto que era empurrado por 2 rapazes e que em cerca de 10 minutos vinha do monte ao Funchal, que era muito mais rápido do que descer a cavalo, devido ao facto da estrada ser muito íngreme. A quinta do Sr. Gordon ainda existe. O proprietário é o governo regional. A Quinta Cossar teve outros nomes, Rocha Machado, depois também foi adquirida pelo banqueiro. É uma casa de finais do primeiro quartel do século XIX, uma casa de influência inglesa, feita por um arquiteto inglês, rodeada por um jardim espantoso, com aqueles relevados à inglesa, com uma vista extraordinária. Essa casa está a cair. Está a cair, o telhado caiu. A última vez que eu lá entrei havia bocados de estuque pelo chão. Isto é trágico, não é? Isto é trágico porque este é património, é o nosso património. Aquilo que temos de mais importante e que nos identifica está ao abandono, não é? E não pode ser assim, se queremos preservar o monte e se queremos continuar a atrair turistas e sobretudo turistas de qualidade, temos que recuperar estas quintas e estas casas. Foram as famílias nobres da ilha e os homens de negócios, sobretudo ingleses. Alguns nomes são detentores de conhecidas marcas que chegaram aos nossos dias. Os Blandy, no caso do vinho da Madeira. Os Hinton estiveram ligados aos engenhos da cana-de-açúcar. O monte é fundado, digamos assim, pelos comerciantes ricos, famílias ricas do Funchal, já no século XVIII, que vêm aqui retirar-se no verão para apanharem a frescura da montanha, por isso é que por alguma razão chamam isto a Sintra madeirense, não é? A partir de finais do século XIX, e até um pouco antes, a Madeira passou a ser parte do destino dos cruzeiros, sobretudo dos cruzeiros que vinham dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos começaram a fazer cruzeiros para o Mediterrâneo a partir de 1867, na viagem inaugural do Quaker City, onde viajou o Mark Twain, o famoso escritor americano, que popularizou essa viagem através da escrita de diversas crónicas de viagem.
Nessa altura, em fins de século, de facto, havia uma excursão muito curiosa. Os grandes transatlânticos paravam aqui, às vezes por 1, 2 dias, para reabastecer, e os turistas eram trazidos cá acima, tinham uma refeição, subiam de comboio e depois desciam no carro de cesto. Portanto, são eles, digamos assim, que sustentam este percurso e este carro e esta tradição, que é muito curiosa, porque é um passeio ao mesmo tempo quase radical, porque ele é muito rápido e causa aquela impressão nas pessoas, mas também é um passeio panorâmico num caminho tradicional. O Caminho do Monte é um dos caminhos tradicionais do Funchal, que tem panorâmicas deslumbrantes entre os muros das quintas, com as casas de fresco, as buganvilhas, o mar ao fundo, enfiamentos sobre a Torre da Sé. São panoramas absolutamente deslumbrantes, não é? O monte nunca perdeu o encanto. Por ano, fazem férias na ilha 1,5 milhão de turistas. A Madeira recebe 1 milhão de turistas entrados no nosso aeroporto, mais cerca de meio milhão de turistas que nos visitam habitualmente pelos barcos de cruzeiro. Portanto, tem extrema significância o peso do turismo na economia regional. Já falamos de cerca de 25% do PIB regional, um contributo quase direto para a economia regional na ordem dos 300 milhões, é de facto, sem dúvida, uma principal atividade económica na região. Para surpresa minha, hoje apareceu-me aqui um cliente com uma fotografia de há 40 anos. Curiosamente, a preto e branco, uma fotografia ainda com qualidade, feita na partida lá em cima no monte, e que nessa altura ia até o Funchal. E o senhor hoje apareceu-me aqui com a fotografia e dizer, olha, isto é eu há 40 anos, quando passei por cá com a minha namorada. E hoje já passou aqui com a esposa com 60 anos. E ficou com a fotografia de hoje, e deixou uma fotografia antiga para eu digitalizar, para ficar de recordação. A passagem por cá do arquiduque Maximiliano de Habsburgo, que fui ao monte a 7 de julho de 1852 para assistir a uma procissão penitencial para pedir a Nossa Senhora e a Deus que passasse o flagelo das vinhas, porque foi em 52 que veio a terrível Oídio que destruiu as vinhas e deixou muita gente no desemprego. E logo descer do monte para o Funchal, desceu em carro de cesto. No mesmo ano, em outubro, em outono desse ano, passou por cá também o Charles Mattes, que era o sobrinho do cônsul americano da época, o John Howard Mattes, e que também escreveu um livro muito interessante sobre a ilha. Aí onde também refere também a existência dos carros de cesto e a possibilidade de descer do Funchal no famoso carro de cesto. Para o destino, eles são uma atração turística. Para os carreiros, é o trabalho que lhes garante um salário. Isso depende. Conforme as viagens que a gente dá, a gente ganha. Ganha-se razoavelmente. Pronto. O meu pai deu-me o lugar dele porque eu já não podia trabalhar mais e eu atenava bem este trabalho. No total, são 150 homens. Nenhum revela quanto ganha por mês. Isto é uma associação. Isto aqui, cada um trabalha para si. Mas é assim, não podemos ir à frente dos outros, que estes somos todos namorados. Tem nome? Claro, o meu namoro é 82. E assim só vou quando chegar à minha vez. Isto não é como os táxis é o que chegar primeiro é que vai. Aqui não, aqui posso chegar a, por exemplo, eu posto abre às 9. Se está na altura de 30 e posso chegar a uns para as 9h30, ainda não temos chegado a frete e vou a seguir quando chegar à minha altura. Um dia mesmo bom, umas 6 ou 7 viagens, cada carreira que dá. Mas os dias que não, mesmo péssimos, a 2, 3, depende das pessoas. Em relação ao preço? É 15 euros por pessoa. Se for uma pessoa sozinha dentro do cesto, que vai os 2 homens, paga 25. Agora se for um casal, são 30 euros. É 15 por pessoa. E há carros também de 3 pessoas? E há carros de 3, vale os 45 euros. O negócio desliza sobre o asfalto.
olhamos para as despesas, também são elevadas. A Associação dos Carreiros do Monte oferece aos clientes um seguro contra acidentes. Têm 3 carrinhas no serviço para transportar os cestos e 3 autocarros para os carreiros regressarem ao monte. José Vieira tem a ajuda do filho. Comecei há 5 anos neste. Agora, vá-se ver. Quando não puder, vou ficar no lugar dele. Em princípio. Ricardo Vieira é o carreiro número 115. Pai e filho fazem 30 carros novos por ano. Como vê, está-se a fazer um carro novo. O começo é pela base do colete, que é a madeira mais sofisticada para este, que é a madeira colete, é mais reja. Depois leva outra também por baixo, que é também tão reja como esta. Depois começa-se nos vemos, que vem do faial, diretamente do faial, que é uma senhora que é mesmo já há muitos anos que corta os vemos para este. E eu estou aqui há 5 anos, comecei mais meu pai. Não tenho muita experiência deste, mas pronto. Como veio, como coisa. E vai-se fazendo isto, como coisa. Chegam a altura que fica assim mais ou menos aqui pelo assento. Levam uma base que é o assento, que é normal, que levam as madeiras, depois coisa. Depois continua-se outra vez com mais vemos para cima, depois levam um arrumado final. Como vê, depois forrar e depois anda por aí abaixo. Produzir um carro custa 450 euros. O período de vida são 5 anos. A maior parte dos vemos e no fundo. No fundo desgasta-se mais. É necessário substituir as madeiras? Sim, isso é mais ou menos de semana a semana. Substituir depende do serviço que ele faça. Depende de coisa, mas mais ou menos uma semana. Um par de malhares que chama-se. É uma semana em geral. E depois, quando há os concertos para fazer, leva mais tempo para consertar um carro, que é, pronto, algum braço parte, os vemos também rompem-se, depois leva mais tempo para construir. Na frota, existem 90 carros por dia no serviço. Estes carros são muito curiosos, porque isto é quase património imaterial, não é? Porque de repente o comboio é inaugurado, parte lá de baixo até aqui ao Largo das Fontes em 1893, como eu disse, depois o segundo troço até ao Terreiro da Luta é só feito em 1912, salvo erro. Mas o carro de cesto subsiste. E subsiste porquê? Subsiste por causa dos excursionistas e dos turistas. Quando o comboio do Monte apareceu, o carro de cesto já existia há 63 anos. Ao desembarcarem no Funchal, ali no cais, iam até o Pombal de carro de bois e uma fase posterior de carro americano, que era uma espécie era uma carruagem de comboio puxada por cavalos que deslizava em carris. E do Pombal até o Monte, ou até a Terra da Luta, iam no comboio do Monte, e depois saíam do carro de cesto. Portanto, para eles era, digamos assim, era a coisa melhor que podiam fazer na Madeira, porque era algo único no mundo. Hoje, os turistas que chegam ao Monte sobem no teleférico e descem no carro de vergas. Em princípio a gente pensava que ia ser uma quebra, que a gente ia ser aqui em cima no monte, mas não, pelo contrário, veio melhorar muito. O comboio foi desativado em maio de 1943. 2 anos depois, nasceu o carreiro 11. João Freitas tem hoje 68 anos e é o mais antigo no serviço. 30 anos para trás, era do Terreiro da Luta para o Pombal.
E depois, movimentado no Funchal, da rua da Santa Luzia para baixo, para a gente ir para o Pombal já era mais dificuldade, como autocarro, já não se podia estacionar. A gente estava-se às costas, alguns tensões começavam-se às costas e depois tinha-se um chofer, um caminhão que vinha à noite e transportava para cima. Existem inclusivamente gravuras da época onde se vê o carro de cesta atrelado a uma parelha de bois a subir o caminho do monte, em que as pessoas ficavam voltadas para o Funchal, para o mar, e à medida que o carro subia, viam o panorama da cidade que se abria diante deles. 2003 é uma data importante. Os carreiros deixaram de viajar para o centro do Funchal. O passeio turístico terminava na antiga estação do comboio do Pombal. O trânsito automóvel obrigou a reduzir de 7 para 2 km a aventura. Em setembro de 2013 foi inaugurada a doca de chegada do Livramento. Aqui foi montado outro negócio. Para que estás mandando, isto está preto para agora. Mas isto está docente na máquina. É passar isso para o S. Nós temos dois profissionais lá em cima a fazer a captar as imagens e que depois enviam pelo circuito digital para cá, para o nosso estúdio. Nós aqui tratamos a imagem e imprimimos em cerca de 30 segundos. Portanto, a imagem é impressa muito rápida para que quando o turista chegar, nós já tenhamos o nosso trabalho pronto. Cobram 10 euros por cada fotografia. Como contrapartida, os carreiros recebem uma verba pelo direito de imagem. Já percorreram o mundo, são capa de revistas, de jornais e foram de postais da mais antiga região do turismo de Portugal.